Olá, bom estarmos juntos novamente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, na verdade, abre o céu sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos relacionamentos. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre o princípio da honra. A palavra de Deus nos fala sobre honra, que Deus é digno de toda honra e toda glória. Toda maior honra do nosso coração e dedicação, o primeiro plano no nosso coração, precisa ser o Senhor. A gente dedicar adoração a Ele, orar, se entregar a Ele, render ações de graças. Isso é honrar a Deus. E é o primeiro princípio. Honrar a Deus, amá-lo sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, amar ao Senhor sobre todas as coisas. E esse princípio também é um princípio que deve ser real dentro das nossas casas. Nós precisamos viver o princípio da honra nas palavras. Você tem honrado lá na sua casa com as palavras? Na hora de conversar com o marido, na hora de conversar com os filhos, com a esposa, com mansidão, com gentileza, ou com os de fora de casa, é mais fácil ser gentil. E com os de dentro, às vezes a gente é rude, a gente fala de uma maneira áspera. Precisamos honrar nas palavras aqueles que Deus nos deu para cuidar. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5,8 que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. Então, viva o princípio da honra nas palavras. Honrar com a presença, princípio da honra. Honre com a tua presença. Quando estiver presente com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu esposo, dedique real atenção. Hoje em dia, nós vemos realmente muitas famílias que estão debaixo do mesmo teto, mas cada um no seu celular, cada um nas suas redes sociais, cada um nos seus próprios interesses. E não vemos esse princípio da honra presencial ser vivido em muitas casas. Isso distancia a família, isso esfria os relacionamentos, isso traz consequência de filhos muitas vezes se sentindo não amados, rejeitados. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Se estamos com o nosso marido ou esposa ou filho, dedique atenção integral. Honre com a tua presença, para a glória de Deus. E honrar a família do outro, isso é essencial. Honrar a sogra, difícil, né? Mas Deus capacita. Honrar a sogra, é possível sim honrar a sogra. Fala com mansidão, mesmo que você não ouça da mesma forma, mas plante. Honrar o cunhado, honrar os cunhados. Porque quando a gente casa, a gente não casa só com ele ou com ela, a gente casa com um pacote. E isso precisa ser muito claro na nossa vida. Porque antes de ser seu marido ou sua esposa, o primeiro lugar que ela nasceu e cresceu e se desenvolveu, ela vai amar e isso não vai sair do coração dela em momento nenhum, nem dele. Então a gente precisa respeitar a família do outro, honrar a família do outro. Isso é um princípio. E quem vive esse princípio, vive a bênção de Deus dentro de casa. Honre na vida íntima. Deseje o seu marido, deseje a tua esposa, cultive isso. Cuide dessa área, porque é uma área onde o diabo tem trabalhado muito nos relacionamentos para distanciar os casais. Porque se você parar para pensar, a única coisa que difere o relacionamento conjugal dos demais relacionamentos, de amizade ou outros relacionamentos, é a união sexual. Então não deixe isso cair numa rotina, ser esquecido dentro do teu relacionamento. Queira cuidar da sua vida sexual. Isso é honra, honrar a vida do outro, honrar as necessidades do outro. Quando a gente vive esse princípio, nós somos abençoados por isso. Então vale a pena viver esses princípios, honrar com as finanças. Veja as necessidades do outro mais importante do que as tuas próprias necessidades. Isso é não ser egoísta. Viva o princípio da honra, para a glória de Deus, e você vai ter a experiência de grandes mudanças acontecerem no seu relacionamento. Deus abençoe, querido. E se você gostou desse vídeo, dá um like aí, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, curta aí as nossas redes sociais e bata o sininho aí, aciona o sininho para que você receba as notificações das novidades que estarão vindo por aí. Viu? Um beijo em todos aí, um abraço.